A paz do Senhor, tudo bem, povo de Deus? Deixa eu estar lendo aqui a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 9, apenas o verso de número 11. Diz assim: Vi ainda, debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riquezas, que os inteligentes nem sempre são honrados. A última parte, mas que tudo depende de duas coisas, pessoal. Que tudo depende, primeiro, do tempo, segundo, da oportunidade. Tem algumas bíblias que está escrito do acaso e outras versões, mas eu gosto dessa versão que fala da oportunidade, do tempo e da oportunidade. Esse versículo é um versículo muito profundo, né? Como o sábio Salomão sempre escrevia coisas bastante profundas, com bastante sabedoria, que foi um dos grandes homens com a sabedoria realmente vinda do céu que aparecem na Bíblia Sagrada. Meu povo, o que eu observo e quero passar para vocês nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Eu vou ler de novo o versículo pausadamente para os irmãos entenderem, para vocês entenderem. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados. Sabe por quê? Porque eles não observam duas coisas, que são coisas que nós devemos observar. Quais coisas são essas? A última parte do verso 11 do capítulo 9 de Eclesiastes, que tudo depende do tempo e da oportunidade. Tempo e a oportunidade. Às vezes às vezes nós estamos sendo derrotados em muitas áreas, porque nós não estamos sabendo discernir essas duas coisas. Primeiro, discernir o tempo. O próprio livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para tudo. Eu não vou citar o versículo porque vocês conhecem muito bem. Então há um tempo determinado para todo propósito. E eu tenho que entender, eu tenho que saber discernir qual é o tempo que eu estou atravessando. Eu tenho que aprender a discernir o tempo de agir, o tempo de ficar calado, o tempo de fazer, o tempo de não fazer, o tempo de espalhar e o tempo de não espalhar pedras. Eu tenho que entender isso. Por isso que Salomão disse que nem sempre os rápidos ganham a corrida, porque não consegue discernir o tempo. Os fortes nem sempre vencem a batalha, porque estão agindo fora do tempo. Estão lutando fora do tempo. A pessoa é forte, a pessoa tem força, mas não vence porque está agindo fora do tempo. Moisés, quando decidiu assassinar aquele egípcio, ele estava agindo fora do tempo. Não era tempo de Moisés assassinar egípcio. Não era tempo de Moisés matar egípcio, porque tem coisa que é Deus que vai fazer por você, não é você que vai fazer no lugar de Deus. Era Deus que queria sepultar os egípcios no Mar Vermelho, como sepultou milhares deles. Moisés começou a querer fazer fora do tempo aquilo que estava predeterminado para Deus fazer, não era para ele fazer. Às vezes nós estamos agindo, nós estamos colocando a mão em algo que é Deus que vai fazer por nós, não é nós, né? Então, a pessoa até tem força, até tem um chamado, mas trabalha fora do tempo, e o sábio Salomão diz que os fortes nem sempre vencem a batalha, porque está agindo fora do tempo. Os prudentes nem sempre têm riqueza, tem prudência, tem inteligência, mas faz negócio que não é para fazer. Compra quando não é para comprar.
Negocia quando não é para negociar. Tem uma prudência, mas age fora do tempo e perde a riqueza que era para ser para ele. Você está entendendo? É uma palavra de Deus, de Deus para a sua vida. É uma palavra de meditação para a sua vida nesta segunda-feira, para toda a sua semana. E que os inteligentes nem sempre são honrados. A pessoa às vezes tem uma inteligência, tem um chamado, expressa muito bem, fala muito bem, prega muito bem, mas não tem honra. Mas o próprio Jesus, por outro lado, olhando, o próprio Jesus disse: o profeta não tem honra a não ser na sua própria pátria, não ser na sua própria casa. Há casos e casos, mas nesse caso, o sábio Salomão está dizendo que a pessoa tem uma inteligência, mas não recebe a honra, porque usa a sua inteligência para fazer coisas fora do tempo. Então ele encerra esse verso 11 com algo muito tremendo para mim e para a sua vida, que tudo depende de duas coisas: do tempo. Trabalhe dentro do tempo de Deus, espere o tempo de Deus na sua vida, espere Deus trabalhar por você. Não mata egípcios quando não é para matar, é Deus que vai matar. A guerra é de Deus, a luta é de Deus, certo? O filho que Deus prometeu para Abraão, ele iria chegar, não precisava Sara intrometer, colocar o dedão e trabalhar fora do tempo. Quando a gente age fora do tempo, sempre vai dar problema. E outra coisa, e eu já vou encerrar aqui, que já tem 6 minutos e meio que eu estou falando. O tempo está acabando. Tempo e a oportunidade. Primeira coisa, o tempo de Deus chega na nossa vida. E quando o tempo de Deus chega na nossa vida, dentro do tempo de Deus, Deus nos dá oportunidade. Sabe por quê? Porque Deus também não conta com preguiçoso, não. O tempo é de Deus, eu vou esperar. Quando o tempo de Deus chegar, vai cair tudo do céu. Não. O tempo de Deus vai chegar, mas Deus vai colocar oportunidade para você trabalhar. Mas Deus vai colocar oportunidade para você remover a pedra. Deus vai colocar oportunidade para você bater o cajado no mar e o mar abrir. Deus vai te dar a oportunidade de você pegar a espada de Golias, depois que jogar uma pedra no meio da testa dele, para você cortar. É oportunidade. O ladrão da cruz tinha um de um lado, outro do outro de Jesus. Quantos aproveitou a oportunidade? A salvação estava ali presente, era o tempo de ser salvo. Era o tempo da salvação, era o tempo de entrar no céu. Um olhou para o Senhor e falou: "Você não é Deus? Você não cura, você não pregava cura, você não pregava salvação, por que você não desce daí e salva nós também?" Blasfema. Aproveitou o tempo e aproveitou a oportunidade para poder blasfemar. Tem gente que aproveita, que joga tudo fora, irmãos. Tem gente que o cavalo arriado passa na porta da casa dele, ele deixa o cavalo arriado embora. Monta nesse cavalo. É o tempo do cavalo passar. É o tempo da oportunidade. Monta, seja vitorioso e vá em frente em nome do Senhor Jesus. Agora o outro, observa que é o tempo de Deus e observa que tem uma oportunidade para sair da boca dele palavra de bênção, palavra de humilhação, palavra de vitória, palavra de intercessão. Ele olha para o Senhor Jesus e fala: "Senhor, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque a lei nos pegou, mas a graça está com o Senhor. O tempo da graça está chegando na nossa vida. Deixa eu falar um negócio para o Senhor. Quando o Senhor chegar no céu, lembra de mim. Quando o Senhor chegar no céu, lembra de mim." Aproveitou o tempo e aproveitou a oportunidade para falar coisa que presta. O Senhor Jesus olha para aquele homem, ladrão da cruz, e diz: "Hoje mesmo você estará no meu paraíso." Sabe por quê? Porque você entendeu que é o tempo de Deus na sua vida. E você, observando que é o tempo de Deus, você abriu a sua boca e agiu dizendo: "Senhor, eu quero." Aleluia. Observem. Tempo e oportunidade. Deus vai colocar, o tempo de Deus vai chegar na vida de vocês. Mas quando o tempo de Deus chegar na vida de vocês, Deus vai dar uma oportunidade para dentro do tempo dele você ser vitoriosa. Não desperdice a oportunidade. Não desperdice a oportunidade. Esse versículo é muito profundo. Bartimeu, quando a caravana de Jesus vinha atravessando a cidade de Jericó, Bartimeu, eu creio que o Espírito ministrou no coração dele e disse: "Olha, esse homem às vezes nunca mais pode voltar aqui. É o meu tempo, o tempo chegou na minha vida." E Deus dá uma oportunidade dentro do tempo para Zaqueu gritar e clamar e querer com força. Irmão, porque o céu é tomado à força, as vitórias é tomada à força. Nós temos que querer.
Quando nós almejamos algo, nós temos que querer, colocar a faca nos dentes, lutar com todas as forças, e mesmo que as pedras venham, mesmo que os maus falam das nossas vidas, venha falar, venha jogar pedra, venha caluniar, nós temos que querer, almejar e gritar e clamar e querer, porque é tempo de Deus chegou, e eu, dentro desse tempo, eu vou lutar, porque como Salomão disse, tudo depende de duas coisas: tempo de Deus e oportunidade. O tempo Deus faz, a oportunidade é você quem faz. Então seja vitorioso, mas não espera nada de boca aberta, porque tempo Deus coloca, o momento Deus traz na sua vida, mas a oportunidade é você quem vai, aleluia, aleluia, é você quem vai criar. Aliás, Deus vai criar e você vai pegar essa oportunidade, vai trabalhar nela e vai ser vitorioso em nome de Jesus. Uma palavra um pouco extensa, mas uma palavra para o fundo do seu coração. Então, resumindo, os mais rápidos nem sempre vai ganhar a corrida, porque não discerne, não sabe discernir quando é o tempo e não sabe aproveitar a oportunidade. Os mais fortes nem sempre vai vencer a batalha, porque agem fora do tempo e fora do tempo não tem oportunidade. Os sábios nem sempre vai ter o pão, porque apesar de ter uma sabedoria, age fora do tempo e perde a oportunidade. Os prudentes nem sempre têm riquezas, porque age fora do tempo e perde a oportunidade. Os inteligentes nem sempre têm a honra, são honrados, porque age fora do tempo e perde a oportunidade. Eclesiastes 9:11. Deus te abençoe em nome de Jesus.